Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Um bom dia a todos nós. Que Deus possa promover em nossas vidas um dia bom. E todo dia nós sabemos que é bom porque ele é promovido por Deus. E tudo que chove do coração de Deus para nós na terra é bom. Mesmo aquilo que dentro de nós nos leva a sofrer é bom para nós, porque tudo que nos leva a sofrer é para nos dar o equilíbrio, é para nos levar a entender o sofrimento dos outros, compreender a dor dos outros, é para quebrar nosso orgulho, é para quebrar nossa vaidade, principalmente quebrar nossa autossuficiência de nos julgar fortes e capaz de nos salvar por nossas próprias forças, ou pela força do nosso dinheiro, ou pela força de nossos amigos, pela força do médico, de um plano de saúde, enfim. Nada disso nos salva, nada disso nos livra do sofrimento, porque o sofrimento é algo inerente ao homem pela questão e a condição do pecado. Mas tudo isso é bom exatamente para nos levar à humildade, para nos levar a nos reconhecer o nosso próprio nada e ficarmos mais diretamente ligados a Deus, dependendo de Deus, porque Ele é o absoluto e tudo que Ele nos permite é bom. Como diz na própria Bíblia, de todo mal é preciso tirar o bem maior. E sabemos que o bem é muito maior do que qualquer malignidade existente. O sofrimento purifica, o sofrimento é redentor, é libertador. Ele nos forma, ele nos sensibiliza, ele nos leva à humildade plena e total e principalmente o respeito e a reverência muito grande pelos nossos semelhantes. E diante da palavra de Deus nós nos curvamos com muita humildade, reconhecendo nele o absoluto, a misericórdia que está acima da justiça, porque pela justiça, se formos julgados, nós viraríamos torresmo. Nós seríamos, pela justiça, triturado. Nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos caindo num abismo para toda a eternidade, porque todos nós somos pecadores por natureza, pelo pecado original, e se não estivermos preparados devidamente, em paz conosco mesmo, em paz com Deus e em paz com o irmão, pela nossa consciência, que nos acuse quando nós estamos carregando pecados, faltas, ódio, inimizade, algo que não é da vontade de Deus, ela pesa, ela nos incomoda o tempo todo. Toda consciência. E o interessante é que nas nossas consciências de cada um só entra o portador da consciência e Deus, mais ninguém. É algo que se trata entre o nosso Criador e nós. Mas Ele nunca criou alguém para lançar no inferno, ao contrário. Ele nos criou para assumirmos essa filiação divina com Ele e para vivermos com Ele por toda a eternidade como um Pai eterno, carinhoso, que tem um coração materno, uma ternura inexplicável, inabalável, incomensurável. Mas quando nós desistimos de Deus, quando nós não queremos Deus,
pelos nossos atos opostos aos seus mandamentos e à sua vontade. Somos nós que escolhemos o caminho. Assim como o filho pródigo que pediu os bens que ele tinha direito e que ele ia sair para viver a vida, o pai simplesmente deu para ele a parte que tocava a ele e não tentou retê-lo de forma alguma, ao contrário. O filho saiu sorrindo e deixou o pai chorando. O pai não fez nenhum movimento para retê-lo, porque sabia que aquilo já estava extremamente decidido no coração dele. Mas a saudade do pai, o distanciamento do filho, o filho foi perdendo saúde, perdendo dinheiro, perdendo os valores, perdendo a dignidade, até que ele caiu no chiqueiro onde ele virou a própria indignidade, a própria miséria, enlameado como os próprios porcos, desejando comer até a própria lavagem. Muitas vezes nós vamos numa indignidade tal quando nos afastamos de Deus que nós vamos comendo as lavagens que o mundo nos dá. Nós passamos a ter uma carência afetiva tão intensa e tão extrema que nós suplicamos amor, mendigamos o amor. Quando distanciamos de Deus, um vazio se abre dentro da nossa existência, podemos julgar tudo aquilo que são valores do mundo e nada suprirá, ao contrário. Como um saco furado, aberto no fundo, tudo cairá por terra. Nada preencherá nosso coração vazio, porque só Deus cabe e comporta dentro de nós. Só o amor dele é capaz de nos manter de pé, fortes, firmes, com a mesma aparência dele no sentido do amor, do amá-lo, de nos amar e amar a todos aqueles que conosco se parecem, os nossos semelhantes. Aí estaremos em paz na alegria, estaremos cheios de esperança, porque acreditamos naquele que é nosso Pai. Jesus nos contou o nome de Deus, que o nome dele é Pai, e nós sabemos que o coração dele nos atrairá e nós não temeremos a morte, não temeremos o demônio, não temeremos as doenças, absolutamente não temeremos nada, porque sabemos e passamos a ter uma consciência tão firme que não comporta absolutamente nada de dúvida, nenhuma faísca de dúvida na nossa consciência. A nossa consciência nos dirá constantemente, latejará em nós a filiação do Pai, o amor do Pai. Teremos uma certeza absoluta que somos amados às loucuras pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E teremos pelo próprio Espírito Santo de Deus, que é o amor e que nos revela a bondade de Deus, que nos santifica, que nos leva a nos apaixonar por Deus. Ele nos levará a viver o céu já aqui na terra. O céu começará em mim. Não conseguiremos jamais praticar um ato de maldade com quem quer que seja, ao contrário. Nós desejaremos ser os últimos da fila. Nós vamos querer que todos compartilhem da nossa alegria vivendo na mesma realidade, porque a morada que Jesus construiu é para toda a humanidade. Dentro do coração do Pai, que é o próprio céu, cabe e comporta todos. Jesus já
construiu a morada prometida para cada um de nós dentro do coração do Pai, onde Ele está, onde Ele permanece. E onde o Espírito Santo irradia uma luz tão maravilhosa, tão intensa, que atravessa todas as almas e que atinge a todas as pessoas. Nós seremos portadores dessa luz, nós seremos portadores dessa paz, nós seremos com certeza portadores dessa segurança, dessa firmeza no amor de Deus por nós e na certeza de que já somos salvos. E por isso a gratidão será uma realidade completamente ocupada dentro de nós. Sempre estaremos em gratidão com Deus por tudo, absolutamente por tudo, por todos os detalhes, por todos os acontecimentos conosco, por todos os nãos que nós podemos levar, por tudo que nós teremos que aceitar, por tudo aquilo que nós queremos que enfrentar, por tudo aquilo que nós devemos viver a cada dia, cada dor que nós sentirmos, nós nos alegraremos e saberemos que a dor purifica. O sofrimento neste mundo diminui as nossas penas. Na igreja padecente, que é o próprio purgatório, nós entenderemos que Jesus sofreu amargamente para tirar as nossas dores, para nos dar algo novo. Eis que vos faço nova todas as coisas. Todo o processo que Jesus viveu, Ele viveu como nós vivemos, sofreu como nós sofremos. É crucificado como somos muitas vezes pela língua das pessoas, quando ela nos maltrata, quando ela nos acusa, quando elas falam mal, denigram nossa imagem. Ele se despiu como muitas vezes estamos despidos da sua graça. Quantas vezes nós estamos no pecado e sentimos que é hora de confessar, estamos despidos, envergonhada pelo nosso opróbrio. Ele morreu, como nós morreremos também. Nós morremos muitas vezes quando nós falamos mal das pessoas, denegrimos suas imagens, quando nós traímos nossos irmãos, seja quem for, quando nós traímos as nossas amizades, quando nós cometemos algo que vai contra as pessoas, nós morremos ou nós matamos. E diante de tudo isso que Jesus viveu, mas Ele ressuscita. E para aquele que acredita na ressurreição, que acredita em Jesus, como diz em Romanos 10, nós também passaremos pelo mesmo processo de ressurreição da carne. Nosso espírito não morre, mas nossa carne descerá ao túmulo, mas chegará o dia em que nossos corpos serão glorificados e todos nós teremos um corpo glorificado, tal como Jesus, assim como é da vontade do Pai, e aí estaremos todos juntos na glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo, o qual nos aguarda toda a igreja celebrá-lo em Pentecostes. Estamos
avançando, caminhando em direção a Pentecoste, tal como exige e nos pede, nos manda a Santa Liturgia da Igreja, onde vivemos e revivemos a todo ano, todo tempo, todo período da plenitude dos tempos em Jesus, da sua encarnação, da sua paixão, da sua morte e ressurreição. E 50 dias depois da sua morte, ele envia, porque ele diz para os apóstolos: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu vou lhe enviarei. E Pentecostes inaugura um novo tempo para a humanidade. A igreja nasce sob a tutela do Espírito Santo, tendo a cabeça de Jesus no comando, o amor de Deus em plenitude, por onde essa igreja navega, essa igreja rica em valores cristãos, em valores de santidade, uma igreja amada por Jesus, que é chamada da noiva de Jesus. Essa igreja terá absolutamente toda a oportunidade, toda a possibilidade de nós caminharmos diretamente para o céu, porque assim como tem 3 pessoas em só Deus, são 3 as igrejas. Nós primeiro nascemos na igreja militante, que é o mundo, depois passamos porque é preciso, a justiça de Deus exige, passamos pela purificação na igreja padecente, o purgatório, que é um dogma de fé, e depois nós entramos na igreja triunfante, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, toda a linhagem de santos, junto de Nossa Senhora, junto de todos os anjos que foram criados antes do mundo, do nosso enxoval, de nós, os anjos que estão ornamentando o altar de Deus, estão ali para glorificar a Deus, estão ali os coros de todos os anjos, cantando melodias de louvores, o tempo todo e por toda a eternidade, diante do Criador, do Salvador e do Santificador. E lá nós estaremos harmonizando cada vez mais o cântico dos anjos, junto com o cântico dos santos, e nós, por toda a eternidade, estaremos glorificando, adorando, bendizendo a Deus. E nós nem perceberemos, porque estar diante de Deus é estar mergulhado em plenitude, mergulhado por total na felicidade eterna, uma felicidade inexplicável, inverbalizável, uma felicidade que ninguém conhece, ninguém conheceu. Apenas os santos que fizeram pequenas experiências místicas, de arroubos, de êxtases e de ir até o 7º céu por determinados momentos, muito curtos, mas que dá para entender o que realmente é o céu, estar perto de Deus. É algo que só depois que morremos é que podemos ali viver. Caso contrário, se prolongar um tempo de êxtase conosco na terra, nós podemos ir a óbito, porque a emoção, ela se expande dentro de nós. É algo que vai além da nossa naturalidade, da nossa normalidade. É algo inexprimível, inexplicável. É algo que se experimenta, mas ninguém consegue passar essa informação para quem quer que seja. E para viver essa experiência do céu aqui na Terra, é preciso buscar Deus com todas as forças,
desplugar da força gravitacional da Terra que tenta nos segurar de todas as formas para nos sujar, para nos derrubar, para nos mandar para as profundezas do lugar onde Deus jamais foi, que apenas os demônios moram, o sofrimento, os gritos de ódio contra Deus, as blasfêmias e toda a escuridão. E nós, aquele que consegue vencer todos estes ataques, apenas buscando Deus porque crê e sabendo-se salvo por Deus, e na gratidão orar e vigiar incessantemente, jamais ele verá este lugar, porque é um lugar totalmente ausente de luz, totalmente ausente de paz. É completamente o oposto do céu. É o antônimo deste local beatífico que se chama céu, paraíso, a eternidade ao lado de Deus. Por isso é preciso empenhar-se. É preciso empenhar-se de todas as formas. É preciso fazer com alegria, praticar a caridade. É como o próprio Jesus nos diz: tudo que quiser que vos faça, fazei vós a eles. E a regra de ouro é esta, mas Jesus continua dizendo: há muito mais alegria em dar do que receber. Praticar e conjugar o verbo amar faz um bem impressionantemente dentro de cada um de nós. Quanta alegria em poder fazer a alegria de quem quer que seja. É uma realização única, ímpar. É uma realização inexplicável, inexprimível, como eu uso sempre essa palavra, porque o próprio Jesus, o próprio Deus é aquele que está sempre praticando, sempre fazendo acontecer alegria nos corações por um dia que amanhece, por um dia que anoitece, por uma noite que se faz para o descanso, pelas pessoas que estão ao nosso redor, por tudo aquilo que existe sobre a terra, por tudo aquilo que foi feito com tanta habilidade e com toda utilidade para nós seres humanos. Nada foi criado pelo homem, tudo que ele cria é tirado da matéria-prima já existente por Deus, feita por Deus, fabricada por Deus. Tudo que vem de Deus é útil e é salutar a nós, ao homem. E tudo que vem do homem é mau, é ruim, é pecador. Tudo que vem do mundo, no sentido do príncipe deste mundo, ele nos leva a uma alegria temporária e depois nos é cobrado com a própria morte, com a morte eterna. Por isso, os três grandes inimigos da espiritualidade do homem é a carne, que é insaciável, o mundo, que é fascinante, e o demônio, que é terrível, porque ele dá com uma mão e toma com as duas. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o divisor, é ele que se disfarça de pele de cordeiro para nos devorar. Por isso, quando nós estamos juntos com Deus, seguindo no caminho que é de Jesus, que é um caminho estreito, cheio de sacrifício, cheio de desapegos, cheio de martírio, para purificação e para fazermos a vontade de Deus, levando nossa cruz atrás de Jesus, renunciando a nós mesmos, às nossas vontades, renunciando a tudo aquilo que é ego, dentro dos nossos egos. É dessa forma que nós chegaremos
no final deste caminho, na recompensa plena e total, tal como Jesus, que nasceu, cresceu e viveu em plenitude a vontade do Pai, numa obediência cega, plena e total, até na hora da morte, até a morte, porque se não, o amor não doer, não é amor. O amor precisa doer, tal como doeu em Jesus. Como massacrou Jesus, nós precisamos massacrar nosso ego, massacrar nossos egoísmos, egocentrismos, egolatrias. Nós precisamos massacrar nossa ambição desenfreada, nossas vaidades excessivas. Nós precisamos de massacrar a nossa língua maligna, malvada, invejosa, ciumenta, desconfiada, caluniadora, blasfemadora, murmuradora, reclamadora, uma língua que sempre maldiz, sempre reclama, e isto nos leva a ficar cada vez mais e descer cada vez mais na escuridão, porque quanto mais falamos reclamando, mais pior ficará a nossa vida. Por isso, nós precisamos, como Jesus, chegar no topo da nossa vida, no sofrimento, por amor. Por amor a Deus, eu renuncio a todos os meus apetites carnais, a tudo aquilo que o sistema me exige, me impõe, a tudo aquilo que minha carne pede, a tudo aquilo que a minha vontade sente soberana. Eu renuncio a tudo isso para dar lugar no meu coração. Como comandante, o próprio Deus, Ele comanda meus lábios, Ele comanda meus olhos para não julgar, Ele comanda meus ouvidos para saber o que ouvir, Ele comanda minhas mãos para saber o que transportar, Ele comanda meus pés para saber onde vou, para onde vou, Ele comanda meu coração para que eu não deseje nada a não ser Ele. E aí eu estarei no caminho. Por isso que quando Nossa Senhora em Fátima aparecem os 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, ela os leva a ver, a ter uma visão. Mesmo estando com os corpos aqui na terra, eles viram o inferno, o céu e o purgatório. E no dizer daquelas crianças, tão pequenas, tão crianças, mas que falaram de longe, distante um do outro, tudo que viram, confirmando para a humanidade a veracidade do que eles viram, na hora que eles foram fotografados com os rostos apavorados, mas eles estavam em êxtase, eles disseram que viram, que Nossa Senhora ainda explicou que no inferno chove como granizo, no purgatório menos, e no céu raríssimas almas chegam. Porque o ser humano, dentro do aquário do mundo, respirando a água salobra, o oxigênio impuro, a poluição do mundo, do sistema, respirando o mau cheiro do demônio que é o príncipe deste mundo, que nos atrai através do marketing que ele tem para nós consumirmos e sermos consumidos. Nós ficamos encantados, hipnotizados e lá vamos nós. Mas aquele que ora e vigia, este sabe para onde ir. Esse sabe para onde, que caminho deve seguir. A Bíblia é a nossa bússola. A palavra de Deus é a seta indicativa. A palavra de Deus tem que ser nossa direção. Ela tem que ser exatamente aquilo que pomos no nosso carro, o GPS, para nos levar direitinho onde nós queremos chegar, no nosso destino.
Por isso a Bíblia é o nosso GPS da nossa alma. É preciso ter em nossa alma o GPS da fé, da esperança e da caridade. E aí nós podemos descansar em paz, vivermos na paz. Coloque neste momento o GPS da esperança, da caridade e da fé no seu coração. É este o segredo e é este o caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.